Vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade ao estudo, às pregações da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler hoje do verso 18 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Cristo, oramos pedindo suas bênçãos sobre nós, sobre a tua igreja, que a sua palavra fale aos nossos corações, fale às famílias desta igreja, que possamos, ó Pai, testificar aquilo que o Senhor vem feito no nosso meio e abençoar também as famílias de fora da igreja. Possamos proclamar o Evangelho a cada dia em nossas vidas. Obrigado por esse privilégio de podermos, ó Pai, ministrar a sua palavra e que o seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Verso 18 do capítulo 3 de Colossenses é uma continuação às pregações que havíamos feito já há algumas semanas. E esse verso, Paulo, ele trata sobre alguns grupos específicos que são os pais, os filhos, a esposa e o marido. Ao longo da carta de Colossenses, nós vimos que existe um tema central. Em todas as pregações isso foi dito. E o tema é que Jesus, ele é único e suficiente, não só para a salvação, mas também em todas as coisas. Então, tendo isso como base, como tema central dessa carta, Paulo abordando agora esses grupos específicos, nós vemos aqui do verso 18 a 21, ele vai tratar sobre a família, e também no mesmo contexto, que vai ser abordado na próxima pregação, vai falar também do verso 22 em diante sobre as relações trabalhistas, falar sobre o servo e o seu senhor. Nós temos aqui então instruções de Paulo para os deveres familiares, ou seja, sobre os deveres dentro de casa. Então, se você não é pai, com certeza você é filho, ou se você não é marido ou esposa, você também é filho ou pai de alguém. Então isso serve para toda a igreja. E uma breve introdução a respeito do que Paulo trata aqui. Desde aquela época que Paulo escreveu essa carta, muitos escritores moralistas, alguns filósofos, logicamente que eles não eram cristãos, assim como um tal de Sêneca, esse foi tão importante que ele chegou até a ser conselheiro do imperador Nero. E futuramente ele até foi senador na época. E esses escritores, eles já escreviam sobre um código de comportamento doméstico. Ou seja, os filósofos já escreviam sobre a família. Lógico que numa perspectiva secular, uma perspectiva mundana. Aí os escritos de Paulo traz para nós algo inspirado pelo Espírito numa perspectiva cristã, ou seja, a vontade de Deus para a família. Então, iniciando aqui, vamos já falar 4 diferenças dos escritos de Paulo, numa perspectiva cristã, para esses outros escritores moralistas, esses filósofos, que tiveram muita importância lá no primeiro século. Primeiro que o cristianismo proclamado por Paulo, ele oferece uma força para que a gente possa conseguir cumprir os mandamentos de Deus. Só que a gente sabe que o ser humano ele não consegue cumprir os mandamentos por si mesmo. Então, ele precisa da graça de Deus. Essa força que Paulo traz é a graça de Deus por meio de Cristo, para que assim a gente consiga... Deixa eu me localizar aqui. Para assim a gente consiga
ter essa força para vencer esses mandamentos. Paulo vai tratar disso lá em Tito, capítulo 2. Ele também vai tratar disso lá em Filipenses, capítulo 4. Então essas outras filosofias morais que haviam naquela época também, assim como há hoje, William Hendricks, ele diz que elas são como se fossem vagões sem locomotiva. Ou seja, eles não tinham uma cabeça para guiar eles não tinham um princípio para seguir. E nós temos um cabeça que é Cristo, né? Nós temos um princípio que é o Evangelho para seguirmos hoje. A segunda diferença dos escritos de Paulo é que ele traz um novo propósito. E esse novo propósito não é simplesmente viver a vida de acordo com a natureza, assim como os filósofos pregam hoje, né? Viver de acordo com a natureza, sem absolutismo, né? Tudo é relativo. E os escritos de Paulo trazem um novo propósito, e a gente sabe que esse novo propósito, ele faz tudo para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, estava até conversando com o Vitor essa semana sobre esse versículo. Ele diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, o verso 17, que a gente não leu, tá? Que está anterior aí, ele diz assim, ó, Colossenses 3,17: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. É o mesmo contexto de Coríntios, então nós temos que fazer tudo, não só palavras ou ações, tudo fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças ao Pai. A terceira diferença dos escritos de Paulo é que ele traz um padrão de conduta. E nós sabemos que esse padrão de conduta, ele se origina em Cristo, como a gente já leu. E é por esse padrão de conduta que Paulo orienta os grupos, né? As famílias, marido, esposa, pai e filho. Então todos nós devemos nos basear e seguir o padrão de conduta do Evangelho, que é Cristo. Porque o próprio Cristo, como noivo, pelo seu infinito amor pela igreja, que é a sua noiva, ele oferece para nós um padrão de amor nos nossos relacionamentos em casa. Casamento, relacionamento de pais e filhos. Assim como diz em Efésios, capítulo 5, verso 25, ele vai tratar também dos deveres do lar, né? O apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios. Ele fala assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a terceira diferença dos escritos de Paulo é que ele mostra que Cristo nos oferece uma nova ética. Essa ética, ela não é recíproca, ela não tem dois pesos e duas medidas, ela não faz acepção de pessoas. Nessa ética não há desequilíbrio, não há injustiça, mas há privilégios e responsabilidades para todos. Então agora todos têm responsabilidade diante de Cristo. Meus irmãos, Paulo, ele foi revolucionário ao escrever esse trecho. Visto que lá no primeiro século, as esposas, os filhos e os servos, que vai estar no mesmo contexto, eles não tinham direito algum, nem dentro de casa e nem na igreja. Mas como assim foi revolucionário se ele manda a mulher ser submissa, né? Veja o que William Barclay diz. Sobre as leis e costumes judeus e gregos daquela época, todos os privilégios pertenciam ao marido e todos os deveres pertenciam à esposa. A esposa não tinha nenhum direito
dentro de casa. Da mesma forma, os filhos também não tinham direito, os pais podiam deserdá-los, os pais podiam escravizar seus próprios filhos, e se eles quisessem, eles podiam matar os seus filhos. O cristianismo, então, ele vem para revolucionar a vida social do povo de Deus, mostrando uma igualdade de direitos e também responsabilidades. Isso só tornou possível depois da vinda de Cristo. Então eu queria fazer uma breve reflexão sobre Jesus Cristo, sobre como que ele se portou aqui quando ele veio, como que ele reagiu, o que ele fez e quais as lições que nós vamos tirar da sua conduta e dos seus ensinamentos. Jesus Cristo, ele era obediente, diz lá em Lucas 2:51, e ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles, diz o Evangelho. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus Cristo era obediente. Da mesma forma também, mediante o sofrimento, mediante a dor da cruz, ele providenciou para sua mãe terrena, está lá no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 25, o texto ele diz que Jesus estava na cruz e à sua frente estava a sua mãe e ao lado da sua mãe a irmã dela. E ao lado da mãe dele estava o discípulo a quem Jesus amava. Ele não diz o nome, mas nós sabemos que é João. Aí então Jesus diz para sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Aí ele vira para o discípulo e diz: discípulo, aí está a tua mãe. E o texto diz que a partir daquele momento, o discípulo a manteve sob seus cuidados. Jesus também providencia. Durante toda a vida de Cristo, nós vemos a obediência ao Pai, mesmo sendo levado à morte de cruz. E ele deu a todos um grande exemplo de submissão a Deus. E esse exemplo certamente foi dirigido aos filhos, aos pais, ao casamento, ao marido e às esposas. Jesus não só foi obediente, submetendo ao Pai, morrendo na cruz, mas também um outro exemplo de submissão foi lavando os pés dos discípulos. Naquela ocasião, ministrando para nós uma grande lição. E dentro desse modelo que nós precisamos seguir, que é Jesus Cristo, tudo que ele fez, tudo que ele passou, tudo que ele nos ensinou, nós vamos expor aqui esses versos pausadamente, um a um. Então preste atenção, a partir do verso 18, ele vai começar falando sobre a submissão da esposa ao marido. Queria explicar um negócio para vocês antes, que essa submissão que Paulo trata aqui não tem um significado de inferioridade. Preste bem atenção nisso, mulheres. Visto que todos os cristãos devem se submeter uns aos outros. Paulo diz lá em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles são um em Cristo. Gálatas vai falar isso. Aqui em Colossenses tratou sobre isso também, sobre essa igualdade entre o homem e a mulher. A submissão, então, ela não é uma questão de valor pessoal, mas é uma questão de função na estrutura familiar. Entenderam? O mesmo valor, a mesma importância, porém com funções diferentes dentro da família, dentro de casa. Só deixar um negócio claro para vocês, que sobre o ministério de mulher na igreja, vocês vão ver isso no seminário com a Renata Gandolfo, tá? Isso aqui a gente está falando sobre a família e o ministério da mulher dentro de casa. No lar. Não se pode confundir submissão com escravidão. A autoridade do marido, ela não é um governo ditador, não deve ser um governo tirano, faz com seus próprios interesses, né? Mas sim deve ser uma liderança amorosa dentro de casa.
A posição de liderança do homem, ela é apenas a nível de função, como estabelece as Escrituras. O homem não é melhor que a mulher, e a mulher também não é inferior ao homem. A mulher, ela veio do homem e o homem vem da mulher. Eles são interdependentes. Têm funções diferentes. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Assim como Deus Pai é o cabeça de Cristo, que é o seu Filho, Deus não é maior que Cristo. Eles fazem parte da Trindade. Cristo é Criador juntamente com o Espírito, juntamente com Deus. Da mesma forma, o marido sendo o cabeça da esposa, ele não é maior que ela. Em relação a essa submissão da esposa, quero destacar rapidamente aqui 3 pontos. Primeiro é que é uma ordem, é uma ordenança de Deus, visto que o verso 18 diz: esposa, sede submissas ao próprio marido. As ordenanças de Deus, a palavra de Deus, ela não vem para escravizar, mas sim a palavra de Deus, ela vem para libertar. Como que eu vou explicar isso para vocês agora? A submissão da mulher é a glória e a liberdade dela dentro da casa. Do mesmo modo que a submissão da igreja a Jesus Cristo dá para ela ser coparticipante da glória juntamente com Cristo, e aí sim, ela é livre. Dessa mesma forma, a mulher, ela é livre dentro de casa, tendo a sua glória, quando ela é submissa ao seu marido. Então a vontade de Deus, ela não escraviza, mas ela traz liberdade. Um pequeno exemplo: você só pode dirigir o seu veículo aí na cidade, só pode dirigir o seu carro debaixo das leis de trânsito. Então a mulher só é verdadeiramente livre quando ela obedece os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra, e como lemos aqui, é a submissão ao seu marido. Essa submissão, como eu já falei, não é escravidão, ela não se submete a um tirano, mas ela submete aquele que a ama, como Cristo amou a igreja. Nenhuma esposa tem dificuldade em ser submissa a um marido que a ama, assim como Cristo amou a igreja. Fritz Heinecker, ele diz assim: a submissão para Paulo, ela é voluntária e se baseia no conhecimento da ordem divina. Russell Shedd, ele entende que a submissão da esposa ao marido é uma atitude de respeito e valorização do marido que redunda num desejo natural, nada forçado, de servi-lo, de apoiá-lo e de obedecer-lhe. A submissão da esposa também é algo espiritual. No final do verso 18 diz: como convém no Senhor. Então a mulher, ela deve se submeter ao marido exatamente porque ela é submissa a Cristo. Entenda isso. Hernandes Dias Lopes diz que é impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e de insubmissão ao marido. E a submissão da esposa ao marido também é um desdobramento, é uma consequência da obediência a Jesus Cristo. Porque a mulher é submissa a Cristo, ela se submete ao seu marido. Veja o que a versão NVI diz. Ela é clara dizendo: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Já King James já vai dar uma explicada. Ela fala: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Não entendem que vocês devem ser submissas a Cristo em primeiro lugar? Aí sim, vocês sejam submissas a seus maridos dentro de casa. E o terceiro, e importante também, ponto sobre a submissão da mulher ao marido, é que essa submissão ela não é absoluta. Preste atenção nisso.
A mulher deve ser submissa até o ponto, você deve ser submissa até o ponto que você não é forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Observe bem isso aqui, a obediência a Cristo, ela está acima da sua submissão ao marido. Por isso, a esposa deve procurar ser submissa ao marido que está debaixo da vontade de Deus. Se não for assim, não tem como. Em Atos capítulo 5, verso 29, diz que respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que os homens. Aí então chegamos no verso 19, que fala do amor do marido à esposa. Se a mulher deve se submeter ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, o marido deve amar a esposa, como a igreja ama e se entregou por ela. Então o padrão desse amor para os maridos é um padrão ágape, ou seja, é um padrão de amor incondicional. Não tem condições. Cristo se entregou pela igreja da mesma maneira. Você que é marido, você deve se entregar pela sua esposa. Eu já li lá Efésios 5:25, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E esse amor do marido à esposa, ele tem dois princípios. Primeiro, que também é uma ordem, é um imperativo. O texto diz: marido, amai vossa esposa. Então o marido, ele deve amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. Ou seja, esse amor, ele deve ser perseverante. Preste atenção nisso, maridos. Santificador, cuidadoso, romântico e também sacrificial. Você precisa se entregar por sua esposa. O marido deve amar a esposa com amor paciente, benigno, livre de ciúmes. O amor verdadeiro, ele não ensoberbece, não se ira, não se alegra com a injustiça. O amor verdadeiro, ele não olha seus próprios interesses, mas ele se alegra, ele se regozija na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O amor, como diz em Coríntios, né, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera e jamais se acaba. E o segundo princípio desse amor do marido à esposa é que ele impede você, marido, de falar palavras e atitudes ásperas com ela. O texto diz, verso 19, não a trateis com amargura. Isso está se referindo à impaciência, à murmuração, à falação que muitas vezes o homem faz dentro de casa. Isso cria tensão no relacionamento, isso traz desânimo no casamento, traz tristeza no lar. Em vez de tratar a esposa com amargura, você precisa ser um descanso na vida da sua esposa. Você precisa ser um aliviador de tensões na vida dela. A mulher precisa de você do lado dela. Você tem que ser o amigo presente. Você tem que ser o companheiro sensível a ela, que escuta ela em todas as situações, em todos os momentos. Você deve viver a sua vida no lar, servindo a sua esposa e protegendo ela. Essa é a sua função dentro de casa. Marido, você não deve agredir e criticar a sua esposa. Antes, elogie ela dentro de casa, elogie ela publicamente. Qual foi a última vez que você que é marido elogiou sua esposa na frente de várias pessoas? Né? Familiares, na frente do sogro, da sogra. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Na frente do seu próprio pai também. Marido, você deve buscar meios para você agradar a sua esposa. 1 Coríntios 7 trata sobre isso, verso 33. Nada fere mais uma mulher do que palavras rudes, palavras ásperas.
A versão King James, ela diz: marido, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Aqui a tradução da grosseria. E essa palavra no grego, ela também é traduzida para amargo, chato, irritante. Calma que eu não estou falando do seu marido, não. Estou só traduzindo a palavra aqui. Então, essas palavras, amargo, chato, irritante, isso é o que Paulo trata para o marido não ser. Para ele não ser irritante, aquele que faz tempestade em um copo d'água, aquele que não consegue se controlar. Alguns vão chamar esse cara aí de rabugento, aquele cara chato mesmo. Então, marido, você precisa ter palavras e atitudes amáveis para sua esposa. Você deve ser perdoador. Não deve ter um arquivo de lembranças ali na sua cabeça, Toda vez que briga, fica trazendo coisas do passado, coisas que já feriram o seu relacionamento, seu casamento. Você tem que eliminar isso aí. Estou para te dizer que isso pode ser doentio quando você faz isso. Você traz à tona aquilo que já se passou. Você precisa perdoar a sua esposa. Aí vem o verso 20, que diz... Obrigado, Rafael, por ter trazido aqui os tio-ins. Eles estão aqui atentos na pregação, estou observando eles. Os filhos de João também estão ali. Aí vem o verso 20 e mostra para nós o relacionamento dos filhos com os pais. A gente vê aqui que Deus tem princípios importantes para a harmonia e para a paz entre o relacionamento dos filhos com os pais. Vamos examinar aqui alguns desses princípios. A versão NVI diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. O primeiro é que ele também é uma ordem de Deus, é um imperativo, é uma ordenança. A autoridade do pai é uma autoridade delegada por Deus. E quando se rejeita essa autoridade, isso é desobediência, isso é rebeldia. Isso é um grave pecado e traz muitas consequências na vida dos filhos, na vida das crianças. Os estudiosos dizem que, presta atenção nisso, os filhos que não aprendem a obedecer os pais, eles não obedecerão nenhuma outra autoridade. Ele vai afrontar quais são as autoridades? Os professores, quando vocês forem trabalhar, seus chefes no trabalho, o patrão, até mesmo os policiais. Os filhos que não aprendem a obedecer os pais, eles têm problema em reconhecer as autoridades. Qualquer autoridade que estiver diante dele, ele vai afrontar. Por isso há um colapso hoje na sociedade e isso reflete dentro do lar, dentro de casa. A desobediência aos pais ela é um sinal da decadência no mundo. Romanos trata isso, capítulo 1, verso 30. Também é um sinal do final dos tempos, desobediência dos filhos aos pais. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. A obediência dos filhos aos pais, ela também é abrangente. O que significa isso? Que ela deve ser de forma integral, de forma alegre, de forma voluntária. A obediência parcial, ela é quase uma desobediência. Então não serve. Isso é rebelião, é pecado. Então a palavra de Deus diz que vocês, filhos, vocês devem obedecer em tudo. E não apenas naquilo que agrada a vocês, naquilo que convém a vocês. Muitos filhos seriam poupados de dores, de frustrações, de muitas lágrimas, de muitas perdas, se eles tivessem obedecido seus pais. E essa obediência, ela também é agradável a Deus, porque Ele mesmo estabeleceu uma recompensa para a obediência dos filhos, na sua palavra.
Ele diz que se vocês forem obedientes a seus pais, vocês terão vida bem-sucedida e longa na terra. Então o filho não pode estar bem com Deus se ele não estiver bem com seus pais. Antes de construir um relacionamento com Deus, vocês estão numa fase, os filhos mais novos, pelo menos as crianças, né? De construindo um relacionamento com Deus, oração, louvor, leitura bíblica. Então você só pode construir um relacionamento com Deus íntimo se você tiver dentro de casa um relacionamento com seus pais. E você deve fazer isso de modo voluntário, porque isso é um princípio de Deus, sabendo que Deus vai honrar a sua decisão e a sua obediência aos seus pais. Amém? E o verso 21, que vai falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui existem várias formas de você que é pai irritar o seu filho. A exortação da palavra é para que você não irrite, mas isso acontece dentro de casa. Eu vou citar aqui alguns exemplos sobre como você pode irritar o seu filho. Se você faz isso, por favor, peça perdão a Deus. Quando não há coerência nos pais, ou seja, quando você exorta o seu filho, ele está fazendo alguma coisa e você vai, quando o seu filho vê, você está fazendo a mesma coisa que você exortou ele. Então você está sendo incoerente com ele. Quando não há regras claras na disciplina, ou seja, no momento você elogia o seu filho e na mesma atitude, ele está fazendo a mesma coisa, você vai e exorta ele. Isso irrita seu filho. A palavra de Deus diz que eles vão ficar desanimados. Quando não há diálogo, presta atenção, isso é muito grave. Temos até um exemplo bíblico. Absalão, filho de Davi, a palavra de Deus diz que ele preferiu a morte do que o silêncio do pai. Então não fique em silêncio com seu filho. Converse com ele. Entenda os problemas que ele está te trazendo. Às vezes ele não consegue falar. Ele vai ter uma atitude. Você precisa observar a atitude dele e sabiamente, pedindo direção a Deus, vai e converse com ele. Quando há injustiça ou excesso de severidade, né? Quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar, ajudar os seus filhos, quando eles estão com necessidade, quando os pais comparam o filho com o outro, isso vai trazer a eles ciúmes, inveja, ódio. Quando os pais e as mães também entram em conflito na hora de orientar os filhos, eles vão ficar confusos. Um exemplo, não sei se na casa de vocês é assim também. Eu tenho um de 7 anos que ele não gosta de comida. Ele não gosta de comer. E a gente sabe a importância de você alimentar um filho. E sentado na mesa, eu comecei a colocar ele do meu lado e orientando ele. Ele quer levantar, ele quer ir no banheiro, bem na hora de comer. E a paciência vai acabando. Mas chega um momento em que ele está lá mastigando, você vê que não está descendo a comida. Ele está fazendo aquilo na marra, só para me obedecer. Aí ele fala, eu estou cheio. Aí eu olho no prato, o prato dele está cheio ainda. Aí eu falo, junto com a mãe. É como se a gente respondesse junto. Eu falo, só vai levantar a hora que acabar? E a mãe fala, tá bom já. Pode levantar. Então, os pais sempre entram em conflito nessas áreas. E isso vai trazer desânimo para o seu filho, não vai ajudar ele. Por isso, conversem antes, para que ele coma e se nutre de forma que ele não vai ficar doente. Quando os pais são permissivos ou duros demais também, muito rígidos, ou muito liberais, isso também traz colapso na vida do seu filho. Quando os pais brigam o tempo todo e até mesmo se divorciam. Acho que esse é o principal motivo dos filhos desanimados. Russell Shedd, ele diz que o caminho cristão
é disciplinar com amor e perdão, segundo o modelo de Deus. Os pais que irritam seus filhos, eles pecam contra Deus, eles pecam contra os seus filhos, porque isso vai trazer uma destruição da vida emocional do seu filho, da vida espiritual como consequência. O Warren, um teólogo, ele diz que os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar os seus filhos. Só quando os pais se sujeitam um ao outro no Senhor, o marido e a esposa, é que eles podem exercer autoridade espiritual, física, apropriada e equilibrada sobre seus filhos. Então vocês precisam se disciplinar diante de Deus em primeiro lugar, para depois conduzir seus filhos, como a palavra de Deus diz, no caminho do Senhor. Aí então todas essas irritações que você pode causar para o seu filho, ela traz consequências. A palavra de Deus diz que, no final do verso 21, não fiquem desanimados. Quando uma criança ela não é encorajada em casa, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar uma autoafirmação em outros lugares. Até mesmo em vídeos na internet, no YouTube. A palavra grega para desanimar, ela também significa perder a coragem, perder o ânimo. Então isso traz a ideia, quando a criança vai desempenhar uma tarefa em casa, ela vai fazer isso de forma mecânica. Ela vai fazer friamente, sem atenção, sem prazer algum em realizar o que você pediu para ela. Hernandes Dias Lopes diz que os filhos desanimados são presas fáceis nas mãos de Satanás. Veja esse exemplo. John Starker foi um criminoso violento inglês. Muito tempo atrás, ele assassinou a própria esposa. E ele foi preso e foi executado, pena de morte. Existia um general na época, chamado William Booth. Ele foi fundador do Exército da Salvação. E pediram para esse general fazer o ofício fúnebre desse criminoso, desse psicopata que assassinou a própria esposa. William Booth estava ali naquele funeral, ali no velório, na frente do caixão daquele homem que havia matado a esposa, foi executado. Diante daquelas pessoas todas, o general diz, ele olha para todo mundo, né? E diz que John Stark jamais teve uma mãe de oração. Então observe que você precisa instruir e orar pelos seus filhos. Há uma promessa de Deus nas Escrituras dizendo que eles vão ter vida longa na terra. Esse é o seu dever como pai e mãe. Ore pelo seu filho, instrua ele na palavra de Deus. Aplicações finais rapidamente. Maridos, Paulo diz para você não a tratar com amargura. Eu vou te dizer um negócio, você não vai conseguir amar a sua esposa o suficiente, como diz a Escritura. Porque Cristo se sacrificou pela sua igreja. Então, nós maridos, você precisa da ajuda de Deus para conseguir ter esse amor incondicional pela sua esposa. Esse amor que se entrega para ela. Esse amor pela sua esposa, você precisa se dirigir palavras amorosas a ela, de forma que toda vez que você fala com ela, ela escuta, ela interpreta aquilo que você está dizendo, como se você estivesse sendo honesto e bom para ela. Mulheres, se você quer ter um casamento amoroso, faça como as Escrituras te ordenam. Como como a igreja se submete a Cristo, assim a esposa deve submeter em tudo ao seu marido. Preste atenção que existe uma ordem. Primeiro Cristo, depois a igreja, depois o marido, perdão.
Pais, trate seu filho honradamente. Como que é tratar o seu filho honradamente? De forma disciplinado, de modo racional, não usa força, não a trate com angústia, com terror. Tem pais que usam do medo para tentar ensinar os seus filhos, mas trate-os com amor e com paciência. Deus, Ele perdoa você de todos os seus pecados. Você precisa perdoar os seus filhos. Amém? E filhos, crianças, a palavra de Deus diz que vocês são um presente na vida dos seus pais. A palavra de Deus diz que vocês foram dados a eles pela providência divina. Isso está na palavra de Deus. Só que vocês precisam se sujeitar em tudo aos seus pais. Seja debatendo, seja brigando, seja não só o que agrada a vocês, mas em todas as coisas sejam obedientes a seus pais, assim diz a palavra de Deus. Então, filhos, obedeçam seus pais. Amém?